Olá, camaradas. Chegamos à 10ª aula do curso e a gente vai avançando passo a passo, conceito a conceito. Esse livro aqui, Ciência da Lógica, e o primeiro livro da Ciência da Lógica, que é a Doutrina do Ser. Tá? Nós estamos avançando e hoje a gente vai fazer um debate que raramente se faz. Normalmente não se trata de forma tão direta as categorias do livro. Como eu disse em outra aula, o livro trata de 3 em 3 categorias normalmente, de tríades. Ele avança de 3 em 3. E hoje a gente vai debater alguns conceitos chaves para compreender a obra do Hegel, que aparece logo no início da obra e que a gente vai debater junto, tá? Antes de começar a aula propriamente dita, quero fazer 2 observações. Uma é que eu tenho um livro gratuito escrito em base ao método dialético, que é a crise sistêmica. Se você quer entender qual é a natureza da crise atual, por que a gente está em crise, se o capitalismo pode se renovar ou não, se ele chegou no limite histórico ou não, eu convido a ler o livro A Crise Sistêmica para entender o mundo hoje, para entender de forma qualitativa o mundo hoje. Creio que o livro dá essa capacidade ao leitor que consome o livro, né? Dá uma visão dialética da realidade atual, tá bom? Agora vamos avançar, gente. Esse livro aqui, a Ciência da Lógica, a Doutrina do Ser, esse é o livro 1. Tem a Doutrina do Ser, a Doutrina da Essência e a Doutrina do Conceito. O que é o ser, né? Para começar, o que é o ser? A gente começa ser remete à ontologia. Aí o que é ontologia? Ontologia é o estudo do ser enquanto ser. Ou seja, dito de outra forma, é porque a realidade é assim e não é de outra forma. Por que a realidade é tal como ela de fato é? Porque é assim e não de outra forma. Isso é ontologia. O ser enquanto ser. Então, a lógica do Hegel é também, ao mesmo tempo, lógica e ontologia. Na filosofia, lógica e ontologia eram tratadas de formas separadas, mas aqui são tratadas de forma igual. E nessa ontologia, que é saber por que o mundo é assim, a lógica do mundo, aconteceu que a gente começou o livro em outra aula, um tema importante aqui pra gente, que é a questão do ser e do nada. A gente demonstrou que para Hegel, puro ser é equivalente ao puro nada. Isso está em outra aula, tá, gente? Então, se quiser visitar outra aula para saber com mais detalhes, eu vou ser telegráfico aqui, vou ser direto. O puro ser e o puro nada são ao mesmo tempo iguais, são o mesmo e ao mesmo tempo diferentes. E a unidade dinâmica deles, onde eles são diferentes e iguais, onde um passa para o outro, é o devir. O vir a ser, o processo de transformação, de fluidez da realidade, em que a realidade está se desenvolvendo. Tendo isso em mente, segura isso, que a unidade do ser e do nada, existe o ser e tudo que existe é uma mistura de ser e nada. O ser em geral, né, a gente sabe que o ser é o ser em geral. Ele não é uma coisa, o ser, ele é tudo, ele abarca tudo que existe. O ser abarca tudo que existe. Então, o puro ser e o puro nada estão misturados no devido. É importante ter isso em mente para essa aula, tá? Por isso que eu estou insistindo. Segurada essa informação de que o ser e o nada estão em unidade dinâmica, em que são o mesmo e ao mesmo tempo são diferentes, e no devir, num processo, no desenvolvimento, na mudança, na alteração, a gente vai para outra ideia central da obra do Hegel, que ele pegou de Spinoza. Spinoza é um filósofo anterior a Hegel, um filósofo pelo qual é muito fácil ter uma simpatia por ele. Ele foi um grande filósofo. E o Spinoza, ele teve uma sacada interessante. Ele afirmou o seguinte: toda determinação é uma negação. Eu vou repetir: toda determinação é uma negação. Eu vou dar um exemplo aqui agora. Por exemplo, o exemplo, todo mundo que faz filosofia tem essa mania de
de pegar esse exemplo, né? Uma flor, uma rosa. A rosa é vermelha. Vermelha é a determinação dela, tá? Se eu digo que a rosa é vermelha, eu estou dizendo que ela não é azul, não é verde, não é amarela. A rosa é vermelha. Eu estou fazendo uma afirmação. A rosa é vermelha. Ao mesmo tempo, na rosa tem uma negação da determinação. Ou seja, se eu digo que ela é vermelha, ela não é as outras cores. Ela não é verde, não é azul, não é amarela. Então, quando eu estou afirmando, quando eu estou determinando, eu estou ao mesmo tempo negando. Toda determinação é uma negação. Você está determinando aquilo. Então, se a rosa é vermelha, ela não é amarela, tá bom? Então, a determinação, ao mesmo tempo que afirma, nega. Toda determinação é uma negação. Para ficar mais claro, alguns pensadores após Hegel e após Spinoza tentaram ser criativo, né, e inverter a fórmula. Toda negação é uma determinação. Isso está errado, tá? Isso está completamente errado. Nem toda dizer que toda negação é uma determinação é um erro, porque se eu digo a rosa não é vermelha, eu não estou dizendo que ela é amarela ou azul ou verde ou cinza. Eu estou apenas negando, estou dizendo que ela não é vermelha, eu não estou afirmando. Então, eu não estou fazendo uma determinação, eu estou fazendo apenas uma negação. Então, dizer o contrário, dizer que toda negação é uma determinação é um erro, porque dizer que a rosa não é vermelha, você não está afirmando nada, você não está dando nenhuma determinação a ela. Você não está dizendo que ela é azul, ou verde, ou amarela. Então, o correto é dizer que toda determinação é uma negação. Mas dizer o contrário não é correto. Dizer que toda negação é uma determinação, como quiseram outros pensadores depois de Hegel e de Spinoza, tá? Tenha isso em mente, pegou essa informação, que você, ao determinar algo, por exemplo, dizer que a rosa é verde, você está negando, a gente vai avançar porque isso vai permitir avançar no que a gente, na parte da obra que vem logo depois do ser, do nada e do devir. Após o capítulo sobre o ser, do nada e do devir, vem o capítulo do ser aí. Ser aí parece que está num lugar, né? Mas não é esse ainda que o Hegel quer chegar. Ser aí não é um ser e um lugar. Não pense isso. Isso é o algo que vem depois, tá? O ser que é aí é o algo, não é o ser aí. O ser aí ele tem Hegel fala do ser aí em geral, que é o seguinte: quando você tem essa unidade do ser e do nada na realidade, no objeto, ele tem um devir, ele se desenvolve. Mas quando você vê, por exemplo, o caderno, lógico que o caderno está passando por transformação, está se decompondo, ele está no devir, mas eu tenho um contato imediato com ele apenas como ser. O devir dele está como se fosse nas costas dele, está atrás dele, por exemplo, o processo de construir o caderno. Então, o ser aí é a unidade do ser e do nada. O ser aí em geral é isso, é o ser e o nada em dinâmica, mas eles aparecem como quietos, como se essa unidade dinâmica, que é contraditória, aparece se anulasse, e se anulando formava um ser aí, certo? Isso é o ser aí. O ser aí parece afirmar o ser e negar o nada, né? Ele é um ser aí. Então, o ser aí, ele é unilateral, vamos dizer assim. Ele se expressa apenas como ser. Mas nós vamos demonstrar que o nada também está nele, que ele é a unidade de ser e nada. Apesar dele se expressar como parte do ser, como ser aí em geral. Tá bom? O ser aí, para ficar didático, não é exatamente isso, tá? Mas para ficar os hegelianos podem me matar, mas imagina um caderno, um livro, como ser aí, tá? O ser aí, que é a unidade que é essa unidade quieta do ser e do nada, em que o devir existe, mas está atrás dele.
vir a ser, o desenvolvimento existe mais tarde atrás dele, a sua visão imediata ele é meio fixo, né? O ser aí, ele tem determinidade. E olha só, essa determinidade, lembra que eu falei da determinação? Se é vermelho, não é azul. Então, determinação eu estou negando. O ser aí tem determinidade, ou seja, tem qualidade. Ele é a qualidade. Então, aparece como vermelho, ser verde e tudo mais. Ou seja, o ser aí, ele se desenvolve em qualidade. A qualidade é tanto o estado que está uma coisa, quanto a propriedade, vamos dizer assim. Ele tem propriedades, o ser aí tem propriedades, ele tem uma qualidade. Veja que a determinidade, que a gente afirmou que toda determinação é negação, se transformou em qualidade. Tenha isso em mente, se transformou em qualidade quando se fixou no ser aí. Quando se fixou no ser aí, se tornou qualidade. Então, o ser aí tem qualidade. A qualidade, por sua vez, se transforma em realidade. Certo? Olha só. A qualidade se transforma em realidade. Aquilo que é. Então, nós temos o conceito de realidade aqui, tá? Mas a realidade tem também sua negação. Lembra que a determinação é negação? Essa determinação se transformou em qualidade, que se transformou em realidade. Mas ele continua sendo aquilo lá atrás, continua sendo aquela determinação, só que a determinação está escondida na qualidade e na realidade, tá? A qualidade se transformou em realidade e a determinação se transformou em qualidade. Então, como a determinação tá aqui, toda determinação é negação, o ser aí ele se diferencia em dois aspectos. Em realidade e negação. Porque realidade é determinação, ele produz ele é também negação, entende? Espero que está sendo claro, se não, repete o vídeo, o próximo vídeo vai ser mais fácil, o tema vai ser mais tranquilo, mas é importante, se necessário, repetir o vídeo. A determinação é negação, ele é ao mesmo tempo determinação e negação. Mas ele aparece não como determinação e negação, mas como qualidade, ele se transforma em qualidade. E a qualidade, por sua vez, gera a realidade. Aí, se você rastrear que a realidade é ali atrás, a determinação, e toda determinação tem negação, então a realidade tem uma diferença dentro de si. Ele é realidade, o ser aí não é o ser em geral, mas é o ser aí, ele tem uma diferença, né? Ele é realidade ao mesmo tempo negação. Quando eu afirmo ele, ao mesmo tempo estou negando outra coisa. Entende? Então o ser aí se tornou essa relação entre... olha só, lembra que o ser aí era ser e nada, que se anulavam um ao outro e formavam o ser aí? A realidade e a qualidade corresponde ao ser. A negação que está dentro do próprio ser aí corresponde ao nada. Apesar de ser aí, apesar da qualidade, da realidade e da negação serem ambos ser aí, eles representam, um representa o ser que se desenvolveu ali e o outro dentro do próprio ser aí também representa o nada, do qual o ser aí também é composto. Aí surge essa diferença. Lembra que realidade, lembra que toda determinação é negação. Então a realidade que é rastreada ali na determinação também tem a negação. Então dentro da realidade ele é realidade e negação. Eu estou afirmando a realidade, mas eu estou negando outra. Entende? Se eu estou afirmando a realidade, eu estou negando outra. Certo até aí? Agora, fixa esse assunto, deixa isso fixar e a gente vai agora pro algo. Finalmente a gente vai pro algo mesmo, algo. Veja que o ser aí, esse ser aí, ele tem opostos. Qual o primeiro oposto dele? No começo era ser e nada, mas no seu desenvolvimento se tornou
realidade e negação. Ele tem realidade e negação, tem esses opostos dentro de si mesmo. Ele tem uma afirmação e uma negação, vamos dizer assim. Então o que acontece? Esses opostos se anulam no ser aí, eles chegam a se anular. E se anulando, eles se tornam algo. A gente chega à categoria de algo. Algo é o ser dentro de si. Lembra da primeira aula que o ser é esse geral, ele não é uma coisa em específico, ele é geral, ele não é algo, ele é geral. E é sem qualidades, sem determinações. Agora houve o que a gente agora a gente tem um ser dentro de si, que é o algo mesmo, algo. Mas olha só, aqui a gente chega que no outro conceito, além de determinação, toda determinação é negação, a gente chega a outro debate, que é o de negação da negação. O livro do Hegel acontece, o Ciência da Lógica acontece negações da negações, negação da negação. O que é negação da negação? Você tem uma afirmação, essa afirmação, a afirmação pode ser algo, não é obrigado a ser uma ideia, não. Você tem a sua negação, ele é negado, e essa própria negação é negada. Ficou abstrato? Eu vou dar exemplos claros que vão deixar bem claro. Você tem a afirmação, essa afirmação é negada, e acontece a negação da própria negação, que é a negação da negação, que é como se fosse uma volta ao primeiro, a afirmação no nível superior. Acontece uma espiral. É um desenvolvimento espiral em que você volta para o ponto inicial, mas num estado mais elevado. Eu vou dar 2 exemplos que deixam claro, tá? A negação da negação, por exemplo, você vivia o comunismo da escassez, um comunismo primitivo. Porque o trabalho não era muito produtivo, porque não tinha abundância, porque era escasso, todo mundo era igual nas tribos, nos povos antigos, nos nômades. Não existia desigualdade, você entende? Então existia uma igualdade da miséria. Todos eram iguais porque todos eram miseráveis no homem primitivo. Isso foi negado, essa afirmação foi negado pela sociedade de classe. Então, quando surgiu uma certa abundância na sociedade, quando a produção começou a ser maior, surgiu as classes sociais. Então, negou essa sociedade de classe, que é o escravismo, o sistema asiático, o feudalismo, o capitalismo. Essas sociedades de classe negam a sociedade anterior, negam o primitivismo da escassez, o igualitarismo da escassez. Então, essa negação, que é a sociedade de classe, se desenvolve até chegar no capitalismo, e acontece uma negação da negação, que é o comunismo, não mais da escassez, mas da abundância. É como se a gente retornasse ao início, mas num nível superior. Retornasse ao nível, mas num nível superior. É a negação da negação. Você volta ao comunismo, mas não o comunismo primitivo da escassez, mas o comunismo da abundância, de ter uma riqueza muito grande, da produtividade do trabalho muito alto. Então, veja, aconteceu uma negação da negação. Houve uma afirmação, a sociedade primitiva, a igualdade a igualdade da escassez, surge a sociedade desigual com o desenvolvimento da produtividade, que nega o primeiro, e acontece a negação, e a gente, se a gente tiver sorte, inclusive, a gente vai para a negação da negação, que é uma sociedade sem desigualdade, sem classes, com uma primeira sociedade, que é o socialismo, que é o comunismo da abundância, não o comunismo da escassez. Está claro isso, que é a negação da negação? O Marx fala no Capital, no final do Capital, no penúltimo capítulo, sobre negação da negação também, que é o seguinte: antes do capitalismo surgir na Inglaterra, a propriedade era comunal, era comum. Os camponeses tinham uma propriedade comum, que não era propriedade privada, era propriedade comum dos camponeses. E o capitalismo começa a surgir na Inglaterra pelo roubo dessas terras. Então surge a propriedade privada capitalista para criar ovelhas, né, para produzir lã. Então os camponeses são expulsos para a cidade e se tornam assalariados.
Então esse roubo das terras para formar propriedade privada, que quase não usa, quase não contrata ninguém, não é difícil cuidar das ovelhas, então joga os camponeses para a cidade, é a primeira negação. A sociedade comunal camponesa é a afirmação, o roubo de terras e a propriedade privada capitalista é a negação da afirmação, e a gente pode ir para a expropriação dos expropriadores. Os camponeses foram expropriados, as terras deles foram roubadas, e a gente pode agora fazer a negação da negação, a expropriação dos próprios expropriadores, ou seja, ir para o socialismo, ir para o comunismo. Então nós temos afirmação, negação e negação da negação. Isso está claro? Isso é a negação da negação. Aí no algo, o algo é o ser dentro de si, é o ser que é de fato aí, no lugar, no espaço, é o ser que é de fato aí, não é o ser aí, é o ser aí desenvolvido, é o ser de fato aí, é o ser num lugar. Então você tinha um ser, você que é indeterminado, né? Um ser que não tem qualidades, lembra? Toda determinação é negação, ele não tem determinação, ele é o ser imediato, indeterminado, ele é negado pelo ser aí, e o ser aí se desenvolve e acontece uma negação da negação, que é o algo, em que se retorna a simplicidade do ser, só que essa simplicidade não é simplicidade que anda para trás, é uma simplicidade que anda para frente, que se desenvolve. Então, minha gata está fazendo as bagunças das brincadeiras dela. Então você tem o ser por o ser que se desenvolve em ser aí e que é negado pelo ser aí, que é um ser determinado. O ser é indeterminado, o ser é determinado, e o ser aí é determinado, e acontece a negação da negação, que é a volta ao primeiro ser, a simplicidade do primeiro ser, mas num nível superior, tá? Lembra que é uma espiral, você volta ao mesmo ponto, mas de uma forma mais elevada. Então, a negação da negação começa aqui com algo, tá? Na próxima aula, nós vamos debater algo e outro, e determinação, constituição e limite, que eu tenho um certo carinho por essa parte do livro, assim, eu gosto, e fica o convite para assistir a parte do livro, tá? Então, fazer aqui no resumo, nós tínhamos determinação, nós temos o ser aí em geral, né, que é o ser a forma unilateral do ser, que é a unidade do ser e do nada, como ser aí. Aí depois do ser aí em geral, nós temos a realidade e negação. Nós temos a qualidade. O ser aí em geral, ele passa a ter qualidades. A qualidade se desenvolve em realidade e negação, ele se diferencia em realidade e negação. Então, dentro do ser aí tem realidade e negação. Essa unidade de realidade e negação, realidade e negação se anulam um ao outro, que são opostos. Ao mesmo tempo, eles têm essa diferença no ser aí, como realidade e negação. Ao mesmo tempo que tem essa diferença se anula. E esse ao mesmo tempo ser uma diferença dentro do ser aí de realidade e negação, e ser também a anulação dessa diferença, forma o algo mesmo, o algo que é aí de fato, né? Então fica aí a conclusão do vídeo, o resumo, e espero vocês na próxima aula, tá? Não esqueçam, memorizar é importante também para o aprendizado. Toda determinação é negação, como disse o Spinoza, e isso é a base da nossa aula hoje. E o que é negação da negação, espero ter explicado com clareza, tá bom? Até a próxima aula, a gente se vê.